Então, gente, dando continuidade, né, ao nosso talk aqui nessa tarde, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esporte, né, a importância, né, para a nossa cultura, desenvolvimento, continuidade enquanto sociedade. E a gente tem aqui, estou muito feliz de trazer aqui para vocês e apresentar essa atleta maravilhosa, que é a Viviane Mvet. Estou muito feliz que eu vou poder praticar o meu francês. meu primeiro semestre, o semestre que eu fiz de francês, vou gastar aqui com a Viviane. Brincadeiras à parte, estou muito feliz, a gente está muito feliz de te ter aqui nessa conversa, de poder contar pra gente um pouquinho da tua trajetória no esporte, a modalidade que tu praticas, né, que é uma modalidade que só no ano de 2000 que começou a ser praticado por mulheres, né? Então, quero que tu te apresente, conte um pouquinho da tua história, da tua descendência, que eu fiquei muito feliz de saber. Pode te apresentar. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz também pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande poder falar da minha história, da minha bagagem, do que eu posso acrescentar, né? Então, meu nome é Viviane Mvet, como tu falou perfeitamente. Os meus pais são de Camarões, na África, que está no grupo do Brasil, inclusive na Copa, vai dar uma confusão. Mas eles estão no Brasil há 33 anos, mas eu sou gaúcha aqui de Porto Alegre. Eu pratico o atletismo, que é o meu esporte, que vem a ser a modalidade de lançamento do martelo, há 10 anos. E eu comecei a praticar baseado no incentivo do meu professor de educação física. Ele viu um potencial em mim, me indicou para o clube e eu estou lá desde então. Tu falando isso, casa bem com algo que eu e as gurias a gente já conversou, que é o incentivo, né, que tu teve do teu professor para iniciar no esporte e a oportunidade, né, que é o que a gente sempre fala que para muitas pessoas é isso que falta, né, uma oportunidade de mostrar o seu talento, uma oportunidade de seguir o seu sonho, né? Porque muitos adolescentes, muitas crianças sonham em serem jogadores de futebol, né? Em serem atletas. E o que que tu pensa assim em relação a isso, em ser uma inspiração, né? Para os jovens que podem também se espelhar em ti nessa trajetória. Eu fico muito satisfeita, sabe? Eu tenho certeza que o esporte mudou a minha vida. A gente se conheceu no colégio, né? E logo depois da 8ª série, eu ganhei uma bolsa num colégio particular pelo esporte, né? O esporte me proporcionou isso, baseado nos meus rendimentos como atleta. Eu ia lá todos os dias, eu me esforçava, eu mostrava que eu queria aquilo, então eu fui recompensada com essa bolsa. E a partir daí eu consegui entrar numa faculdade, eu consegui ter minha formação, minha pós-graduação. E baseado nisso, eu vejo que muitas pessoas que vêm depois de mim se inspiram. Eles querem isso também, eles querem conseguir ter essa graduação, ter sua profissão, ter sua carreira. E o esporte é uma porta muito importante para isso. E realmente, se eu não tivesse tido um incentivo, uma carta, um crédito, né, eu não teria... talvez eu poderia chegar onde eu cheguei, mas com a oportunidade, com uma mão estendida, às vezes é muito mais fácil, né? Sim, isso é bem importante que tu trouxe, porque é o que a gente comenta, né, sobre estrutura, sobre oportunidade. A gente sempre conversa assim nessas questões raciais e sociais. A gente está aqui celebrando, né, tá num evento em alusão à consciência negra, então é muito importante a gente falar sobre oportunidade, porque a gente esse mês ele é o mês de novembro, enfim, que a gente tem tantas palestras, vários eventos celebrando esse momento especial, essa data especial, mas também para que a gente siga, né, resistindo. A gente resiste até hoje, né? Então é muito importante, assim, e o esporte, como eu falei no início, ele acaba sendo essa ferramenta, uma das ferramentas para que a gente consiga combater essas mazelas aí que a gente tem na sociedade, né? A gente falou, assim, de inclusão, e é muito importante a gente pensar também da manutenção, né, do atleta também, quando ele recebe essa oportunidade. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais, assim, a questão da tua bolsa. Tu tem a bolsa atleta, como é que faz? Tu consegue manejar os teus treinos? Qual é o outro, se a instituição que tu está vinculada, ela te apoia de alguma forma? Como é que funciona isso? Sim, o meu apoio nessa parte financeira, eu recebo o Bolsa Atleta, que é uma bolsa do governo federal, mas ela só é concedida se fica entre os 3 melhores do Brasil. Caso tu não tenha essa qualificação, infelizmente tu não recebe.
Então eu recebo essa bolsa atleta e recebo um salário do meu clube. Então eu me mantenho nessa, mas eu também tenho a minha profissão em contrapartida, né? Então eu trabalho, tem a maternidade também, que é o principal trabalho, né? Então eu trabalho, sou mãe e sou atleta. E eu consigo manejar. Eu sou mãe. Não, eu vi que ela assim, eu ia até comentar contigo, tem um post que tu fez nas suas redes sociais em que tu agradece todo mundo que veio antes de ti e quem te possibilita, né, estar onde tu está e seguindo os teus sonhos. E ali tu usou uma frase que tem a ver com insistência e perseverança, né? E eu achei muito bonito porque eu acho que é isso, né? A gente, os nossos sonhos, eles são movidos de certa forma, né? Então a gente faz escolhas hoje para que a gente consiga colher mais para frente e tendo um filho, então, que todas nós somos mães, então a gente tá no corre também para tentar deixar o mundo melhor para os nossos filhos. Quer falar alguma coisa? Quer falar sobre Eu ia falar sobre a outra profissão. Tá, a gente quer saber sobre a tua outra profissão de fisioterapeuta. Ah, tá. Então, eu me formei em 2018, quando eu tava com meu bebê na barriga, barrigão, né, me formando. E fiquei um tempo sem atuar na área. Eu morava em São Paulo, né? E quando eu voltei para Porto Alegre, em 2019, que eu consegui entrar numa clínica muito boa aqui em Porto Alegre. E me deram uma oportunidade, porque eu me formei sem nada na bagagem. E eu cheguei lá e falei, olha, eu sou capaz. Aí falou, então, se tu é capaz, então tu vai entrar. Assinaram a minha carteira, tudo, assim, de imediato. Só que em 2020 veio a pandemia, e a clínica deu uma caída, que era uma coisa muito incerta, né? A pandemia, disseram que ia durar 3 meses, depois passou 3 meses e nada. Então eu acabei saindo de lá e atendendo em domicílio. Então, a minha rotina é basicamente essa. Eu atendo em domicílio pela manhã, eu treino pela tarde e após o treino eu atendo mais um pouco, aí depois eu vou buscar o filho na escola. Então, é basicamente isso. No caso, tu atende a fisioterapeuta, é isso? Isso. Eu atendo meus pacientes em domicílio. Ah, tá, entendi. Entendeu? E eu queria te perguntar sobre a estrutura, né, do esporte, assim, que tu consegue aproveitar bem para treinar, o relacionamento, né? Tem outras mulheres negras treinando também na Sojipa, enfim, né, sendo na tua modalidade, como é que tu observa essa inclusão? Eu quero saber se existe algum tipo de apoio para a manutenção de vocês também enquanto atletas, no sentido psicológico, né? Porque quando a gente fala em oportunidade, eu vejo que a gente também precisa preparar as pessoas que estão oportunizando, né? A gente precisa mudar a cultura e a gente precisa mexer também nas estruturas. Então é muito importante fazer esse trabalho para que essas pessoas que tiveram essa oportunidade consigam permanecer e se manter saudáveis, né, nesse ambiente. Eu queria saber como é que a Sojipa trabalha isso, como é que tu vê dessa forma, como que vocês enquanto atletas, né, lidam com isso também, a pressão, se tu sente que tu tem que ser 30 vezes, se tu tem que correr 100 metros, se tu tem que correr 500 para poder, né, seguir ali se mantendo. Pois então, o apoio e o suporte do meu clube, ele é bom. Tá? Ele é um dos melhores do Brasil, em questão de implemento, de pista. Mas, como tu bem disseste, né, falta a questão do apoio psicológico. Sabe? Eu vejo que a gente é muito pressionado em ser os melhores. Só que para a gente ser o melhor, mesmo que a gente tenha o melhor treinador, a melhor pista, a cabeça tem que estar pronta para ser melhor, sabe? Isso eu acho um ponto que falta muito. Então, muitos atletas que estão crescendo a nível de alto rendimento procuram por fora. Né? Então, porque querendo ou não, o desempenho, ele afeta diretamente a gente. Se a gente ficar esperando dos outros, esperando, às vezes as coisas não caminham. Então, muitas pessoas procuram por fora esse apoio psicológico, esse incentivo, porque ser atleta de esporte individual é muita pressão. É muita pressão. Então, e também tinha uma cultura muito grande aqui no Rio Grande do Sul, no atletismo, que enquanto tu tá bem, tu é alguém. Se tu tiver um ano ruim, um dia ruim, uma competição ruim, ninguém mais te vê do mesmo jeito, sabe? Então, antigamente, eu tinha muito essa visão. Então, é muito importante buscar esse apoio psicológico, sabe? Então, nessa questão, não tem muito... Parece que não se importam tanto, sabe? Não colocam pessoas ali para nos auxiliar a querer ser melhores, a lidar com o que está por vir, sabe?
Nesse sentido, eu posso dizer que é uma falha, sabe? Mas em questão de treinamento, estrutura, a Sojipa é maravilhosa, é uma das melhores do Brasil. A pista, tudo que eu preciso para treinar, musculação, peso, é muito bom. Pois é, agora a gente falou dessa questão a gente está falando de esporte, a gente vai ter a Copa do Mundo, né? E eu vi uma notícia de que a seleção brasileira viajou mais uma vez sem ter no grupo, né, psicólogos para dar apoio para esses atletas. E eu particularmente tenho uma vivência com o esporte, mas na modalidade do futebol. Eu acompanho, eu comento sobre futebol. Eu sou torcedora do Grêmio e aí comento numa página de futebol que é só para mulheres. Então a gente comenta, faz pré, pós-jogo, a gente fala de Grêmio, Inter e Juventude aqui no Sul. E a gente percebe muito isso, assim, né? A pressão ali, a gente está falando do futebol, que acaba sendo coletivo, mas a gente sabe que a individualidade dos jogadores também acaba afetando. Muitas vezes não se chega num resultado coletivo justamente porque, né, o ser humano, né, acordou naquele dia, não consegue entregar aquele rendimento esperado e acaba afetando um todo. E aí eu queria saber, assim, né, se tu busca essa ajuda, esse apoio psicológico. Eu também quero ouvir um pouquinho mais da tua maternidade, porque a gente vai ter um talk depois sobre maternidade, mas eu acho que, né, tu sendo mãe, não tem como te ouvir um pouquinho e não saber como que é lidar, né, com teu filho em relação a isso. A questão do esporte, né, se ele já demonstra aptidão, se ele já demonstra que quer também praticar. Então, falando um pouco do questão do esporte, né, o atleta, ele é multidisciplinar, sabe? Tem que ter o treinador, tem que ter um nutricionista, tem que ter um psicólogo, tem que ter um médico. Ele precisa de uma atenção. Porque quando o atleta vai lá e levanta a medalha, todo mundo acha feliz, mas o caminho para isso é extenso, é cansativo, são várias coisas, sabe? Então tem que ter um olhar diferente para o atleta. O atleta não é só lá e jogar. Às vezes, quando não tem essa pressão, por exemplo, quando eu era 8ª, 9ª do ranking brasileiro, eu ia para uma competição tranquila. Agora, quando tu é a primeira e tu não pode ser abatida, a cabeça da gente começa a ir para todos os cantos, sabe? Então tem que ter um olhar diferente. O atleta não é só não é só ele, o treinador. Tem que ter psicólogo, tem que ter nutricionista, médico, tudo que puder amparar esse atleta é fundamental, sabe? Faz toda a diferença. Em questão da minha maternidade, eu fui atleta aqui da Sojipa até 2015. Eu fui para São Paulo em 2015 com uma oportunidade em outro clube que acabou não dando certo. Prometeram uma coisa e não entregaram essa coisa, então em 2016 me aposentei. E em 2017 eu engravidei. Né? E então já não era mais atleta. Quando eu engravidei já não era mais atleta. E depois que meu filho nasceu, eu tinha uma dificuldade muito grande lá em São Paulo. Que não sei se cabe aqui falar, mas eu fiquei sozinha lá em São Paulo, eu e meu filho. E eu resolvi voltar para Porto Alegre em 2019. Depois de muito penar, voltei para casa dos meus pais. E quando eu me aposentei em 2016, eu tinha uma marca X no lançamento do martelo. E me aposentei e fiquei bem tranquila em relação a isso, não fiquei pressionada com nada, vi que não era mais para mim aquilo, não tinha um retorno financeiro, eu ia ter um filho, então para mim eu fui bem tranquila eu aceitar isso. Então em 2019 eu voltei para Porto Alegre, com meu filho já tinha 1 ano, e o meu treinador me mandou uma mensagem. Eu te vi pela rua, meu antigo treinador de 2015, eu te vi pela rua, tá morando por aqui? Eu falei, sim, tô morando por aqui. Aí ele disse assim, quem tu acha de voltar a treinar? Só que eu falei, não sei, né? Eu tava 4 anos parada, já sem caminhar daqui até ali, né? Paradíssimo. E após um filho também, eu falei, não sei, tem que ver, tal. Aí estourou a pandemia, não tinha mais creche. Eu só saía de casa para trabalhar, meu filho ficava com a minha irmã. E, enfim, ele falou, vem, tenta. Voltei a treinar, de uma forma bem devagar, assim, sabe? Mais pro lúdico. E eu voltei em 2020, abril de 2020. Em dezembro, eu bati o recorde estadual do lançamento do martelo. Então, eu voltei com a minha melhor marca. O meu filho me incentivou a ser melhor de uma forma extraordinária, sabe? Todos os dias que eu ia para a pista, eu ia pensando nele. Eu falei, deixei meu filho para isso, então vou dar o melhor de mim 100%. E ele é meu xodó, assim, sabe? Ele tem 4 anos, fez 4 anos agora em agosto. E eu digo também que o esporte me proporcionou sustentar ele, sabe? Ele estuda numa escola muito boa, eu pago minhas contas, coisas que no meu ciclo de amigos não é uma realidade, sabe?
Então, o esporte me proporcionou coisas maravilhosas, sabe? Hoje, o meu filho, ele tem 4 anos, ele fala inglês. Ele tem uma estrutura, um suporte que, se não fosse o esporte lá atrás, ele não teria hoje, sabe? Então, eu fico muito grata por tudo que o esporte me proporcionou, sabe? Fico muito feliz mesmo. A gente se emocionou, né, com o que tu trouxe, porque eu acho que é isso, né, que nos impulsiona e que nos faz seguir, ter esse apoio, esse incentivo das nossas crianças, né, para nos impulsionar a sermos melhores. E tu falou algo que é muito isso, assim, o esporte, seja a modalidade que for, ela tem um sentido, né, e te ver assim como medalhista, 4 vezes campeã do Troféu Brasil, né? Que é isso. É algo assim surreal. Te ver que tu conseguiu perseverar. E eu acho que agora eu entendo o porquê daquele post, daquela mensagem, daquele texto tão bonito. E quer falar? Não tem como não se emocionar, né? É incrível como os nossos filhos nos impulsionam a querer ser melhor, a querer ter mais. Mas eu queria saber um pouquinho sobre o apoio da tua família. Como é que foi referente ao esporte? Se tu sempre teve ou teve alguma dificuldade? No início, quando eu comecei a me destacar no lançamento do martelo, que eu comecei a ir bem nas competições nacionais, os meus pais adoraram, né? Acharam o máximo, tem um atleta na família e tal. Onde eles podiam, eles me acompanhavam, né? Que meus pais são ligeiramente novos, né? Vou demorar para se aposentar ainda, então eles não conseguem acompanhar o mesmo ritmo que eu, de viagem e outras coisas. Mas sempre o que eles puderam, me ajudaram. Antes de eu conseguir ganhar alguma bolsa financeiramente, eles eram meu suporte. Que tem que ir para São Paulo, tem que comprar isso, tem que comprar tênis especial, tem que comprar luva. Então, quem basicamente me moldou e me patrocinou foram eles, né? De início. Só que depois do meu filho, quando eu cheguei e falei pra minha mãe, eu acho que eu vou voltar a treinar. Minha mãe falou, não, tu tem um filho para criar agora, como assim vai voltar a treinar? Tem que pensar, é leite, é fralda. Eu falei, e eu não ia receber nada, entendeu? Porque eu não tinha nenhum resultado. Meu último resultado tinha sido em 2016, não valia mais para 2020. Então eu ia voltar a treinar com a cara e com a coragem. E sem receber um centavo. Minha mãe falou, não, de jeito e maneira. O tempo que tu treina, tu pode atender mais paciente. Eu falei, mãe, eu tô sentindo que eu preciso fazer isso, sabe? Então, em 2020, eu fui medalhista no Troféu Brasil, fiquei em 2ª colocação, me bati o recorde estadual, e aí as coisas começaram a se abrir, as portas começaram a se abrir, financeiramente falando. Minha mãe acompanhou pela televisão, né, a transmissão da Sport TV, e ela me ligou, filha, eu achei que tu não ia conseguir, mas no fundo eu sabia que tu tem uma garra, que depois tu virou mãe e tu pegou isso de mim. Ela falou, tu é muito parecida comigo. E aí, mãe. As coisas boas são da mãe. E a partir daí, quando minha mãe viu que era sério, não era uma coisa, um lazer, sabe? Que ela falou, se é isso que quer fazer, então tá, a mãe vai te apoiar. Meu pai sempre gostou. Meu pai sempre... por que tu não volta? Por que tu não... Meu pai sempre foi mais mediador, assim. Mas minha mãe, ela teve um choque na hora de voltar, depois da maternidade. Ela falou, tu não vai receber nada, tu vai deixar teu filho aqui para ir lá e... Sabe? Eu falei, mãe, eu vou me esforçar. Eu acho que eu tô num nível mental também, que é uma coisa que eu era outra... Depois do meu filho, eu virei outra pessoa, né? Eu falei, eu quero tentar. E ela falou, então tenta, mas a mãe acha que não seria uma boa ideia. Tentei, teimei com ela. E a partir de agora eles me apoiam em tudo. Minha mãe, no trabalho dela, quando eu tenho competição, ela transmite no celular para todo mundo assistir lá. Não vou nem dizer onde ela trabalha, senão vai. Mas minha mãe me apoia muito, minha mãe me incentiva muito, meu pai também. Meu irmão agora quer entrar no atletismo, né? E ele, Vivi, vai competir hoje, Vivi. Não, hoje não. Mira, aí os colegas dele, tu que ganhou a medalha. Eu chego lá para buscar ele na escola. Então eu tenho um suporte muito bom. A minha irmã me apoia para eu poder viajar ou fazer qualquer outra coisa. Minha irmã fica com meu filho, sabe? E sempre torce por mim. Minha família torce muito por mim. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre as outras medalhas, né? Tu retornas ao esporte, a praticar a tua modalidade, e aí tu bate o recorde estadual. E como que vieram, né, as tuas outras medalhas, né? Foram antes dessa parada? Foi depois dessa retomada? Como é que foi isso? Então, quando eu digo que o meu filho é um catalisador, foi nessa questão. Porque o Troféu Brasil, apesar de levar o nome Brasil, é a maior competição da América Latina. Então, eu tinha sido medalhista em 2013.
E depois competi em 2014, 2015, 2016 e não tinha sido medalhista. E em 2020, quando eu voltei a treinar, eu fui medalhista. 2021, 2022, medalhista também. Então, foi depois do meu filho que as coisas começaram a acontecer. Porque, como eu disse, quando eu chego para treinar, o meu foco é isso, sabe? Eu vou dar o melhor de mim e eu vou ser a melhor no que eu estou fazendo. Então, as coisas começaram a render mais. Então, esse ano, eu fui medalhista do Brasil, eu bati o recorde da competição estadual de novo. Então, esse ano foi cheio de coisas boas, muitas coisas boas, mas tudo isso foi depois da minha retomada, com a cabeça completamente diferente. Só um adentro para quem fala, né, que filho nos impede de fazer coisas, está aqui o exemplo, né? É verdade. Nossa, é bem isso, assim, e a importância da rede de apoio para que a gente consiga desempenhar, enfim, aquilo que a gente se propõe, né? Ter com quem deixar os nossos filhos. A gente também hoje, né, estamos aqui porque também estamos contando, né, com a nossa rede de apoio, então é muito importante te ouvir contar, assim, a tua trajetória, a tua história. Eu acho que não tem como não falar de qualquer assunto que seja sem não humanizar as pessoas, né? A gente, enquanto pessoas pretas, nós somos desumanizados o tempo inteiro, né? Principalmente quando o racismo nos atravessa, ele nos leva um pouquinho, né? Um pouquinho do nosso brilho, da nossa vida, da nossa esperança, e a gente, né, luta para que isso cesse, para que acabe e para que a gente consiga, né, superar essa chaga que, muito embora não seja uma patologia, ela está incrustada nas nossas instituições, nas nossas estruturas. E eu estou muito feliz, assim, de te ouvir, de saber que, né, tu fala francês, que o teu filho já fala inglês com 4 anos. Isso, para nós, enquanto pessoas pretas, né, geralmente as pessoas, né, acham que a gente não possui capacidade, que a gente não tem condições de aprender, e te ter aqui enquanto uma esportista, quebrando recordes, quebrando teus próprios recordes, é algo assim que enche o coração e deixa muito quentinho. A questão falaste do racismo, né? É uma coisa que minha mãe sempre me preveniu muito, né? Desde criança conversa comigo, com a minha irmã. Como que pode ser o mundo lá fora, como que podem falar as coisas para vocês. Só que quando minha mãe veio para o Brasil, ninguém falou isso para ela. Então, o primeiro impacto que minha mãe teve com o racismo para ela foi horrível, horrível. Assim, como assim? Só pela cor da minha pele? Minha mãe achou isso um absurdo, mas são coisas que desde que eu sou criança, minha mãe me ensinou. Podem te chamar disso, podem falar teu cabelo, podem falar, mas não dá bola. Ninguém falou isso para minha mãe, ninguém preparou minha mãe para isso. Então, minha mãe, quando chegou aqui no Brasil, foi um choque para ela, assim, e ela já era bem mais velha, entendeu? Coisas que uma criança, por exemplo, de 6 anos chora, minha mãe chorou com 20 e poucos, sabe? É uma coisa feia, uma coisa ruim, sabe? Mas a minha mãe sempre me preparou muito para isso. Apesar de que não tem preparação, né? Minha mãe disse como ia ser. Mas quando tu sente na pele, não tem preparação para isso, né? Não tem nada que te prepare para isso, nada que tire isso, né? Já que tu falou um pouquinho sobre a tua mãe vir para o Brasil, tu quer falar um pouquinho sobre essa história? Então, o meu pai se inscreveu num programa, quando ele estava lá na África ainda, se inscreveu num programa que se chama Brasil Sem Fronteiras. Ele ganhou uma bolsa para engenharia mecânica aqui na PUC. Então, ele casou com minha mãe lá, só que era uma bolsa maravilhosa. Meu pai ia trabalhar na faculdade e ia receber por isso. Então, para ele é uma oportunidade muito boa. Então, ele casou com a minha mãe, veio para o Brasil, arrumou onde eles iam morar e logo depois minha mãe veio. Aí, quando minha mãe veio, minha mãe fez curso de técnica em enfermagem. Meu pai se formou na PUC, atua hoje na área dele. E foi um início bem difícil, assim, sabe? Porque, por mais que ele fosse capacitado para certas coisas, e o olhar das pessoas só via um homem preto. Né? Não vi um homem preto que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, tem 13 idiomas, tem pós-graduação, tem não sei o quê. Era só, ainda mais meu pai, quando começou a se desenvolver no mercado de trabalho, ele foi para cidades diferentes de Porto Alegre. Ele não começou aqui, não atuou aqui. Ele foi para Santa Cruz, foi para Ivoti. São lugares que não tem muita predominância de pessoas negras, né? Ainda mais naquela época, há 30 anos atrás. Então, foi bem sofrido, assim, para eles. Muitas coisas eles quiseram que a gente não sofresse. Eu, minha irmã, meu irmão. Mas a gente não pode proteger os filhos de tudo, né? Mas eu tenho certeza que, se fosse por eles nos botariam numa bolha, né? Porque eles sofreram muito. Falou, nossa... E minha mãe disse, eu não sabia que aqui era assim.
É uma coisa... Aqui a gente, por muito tempo, né, hoje que a gente conseguiu descortinar essa coisa a gente tinha o mito da democracia racial, como a gente fala, né, então isso impacta muito quando pessoas negras vêm de fora, ainda mais, eu imagino que teus pais sejam retintos, né, então a gente sabe que o racismo atravessa também de uma forma mais violenta, então o racismo comigo vai ser de uma forma, com a Viviane vai ser de outra, com a Aline vai ser de outra, e assim a gente vai dentro dessa escala, né, desse colorismo que a gente tem aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente viveu por muito tempo. O Brasil foi condenado por isso pela ONU, né? Para que respondesse e implementasse as políticas públicas, né? O Ciências Sem Fronteiras é uma política pública. E aí, quando tu falou do teu pai, eu lembro um pouquinho assim da minha história. Eu me formei na PUC através de uma política pública. Eu tive uma bolsa 100% do ProUni, me formei em Direito na PUC. Então, eu acho que é muito importante e é o que a gente falou desde o início, assim, a oportunidade, né? E só assim, através de políticas públicas de oportunidade, que a gente vai conseguir mudar um pouquinho esse cenário. É um trabalho de formiguinha ainda, mas a gente hoje já tem aí um índice bem grande, né, segundo as pesquisas, de que as pessoas negras já conseguiram passar, né, a gente tem um número maior de porcentagem de pessoas negras com ensino superior. Então, isso é importante e não basta só isso, né? A gente precisa ir além, como eu falei no início desse bate-papo, da gente conseguir mexer nessas estruturas, né, e mudar essa cultura que hoje a gente tem as empresas têm algumas políticas, às vezes o pessoal do RH tenta implementar uma política de contratar de pessoas, ser diverso mesmo, né? E aí acaba esbarrando uma decisão de um sócio que não quer contratar aquela pessoa porque ela tem a pele mais escura ou não quer contratar em razão da orientação sexual daquela pessoa. Então, aí, por que é importante a gente mexer nessa cultura, né? Tu coloca aquele profissional, como eu falei, da questão do esporte, né? Como que tu mantém a saúde mental dessa pessoa? Tu coloca ela num ambiente, tá, ok, eu vou oportunizar, eu vou criar oportunidade e vou jogar lá. E aí, como que lida? Os outros funcionários. A gente precisa preparar essas pessoas também para que elas consigam lidar, conhecer um pouquinho de cada um e só assim, caminhando juntos, porque não é uma coisa minha, não é uma coisa da Viviane, uma coisa da Gil, uma coisa da Aline, uma coisa da Id, é de todo mundo, né? Então, acho que é importante, assim, a gente falar sobre isso. Gostei muito de ouvir assim, essa história. Fiquei muito feliz de saber que teu pai teve essa oportunidade. Eu sou fã de políticas públicas, eu vou fomentar isso sempre. Eu sempre falo em qualquer lugar que eu vá. Eu vejo como a importância. A minha filha hoje estuda, eu tenho a oportunidade de conseguir pagar uma escola particular para ela, em razão da minha formação, que me possibilita, né, isso. Então, eu acho muito importante. E tu falou uma coisa assim, dos nossos pais nos prepararem, né? Hoje a gente tem que falar para os nossos filhos. Eu penso nas estratégias que eu tenho, assim, de não andar de mochila dentro de shopping, não entrar em loja com mochila, porque quando eu entro de mochila, eu sou perseguida, porque acham que, de repente, né, que eu vou subtrair algum item de alguma loja. Então, é uma prática que eu não faço. Dificilmente eu entro de mochila nos lugares. Mas de preparar, né, os nossos filhos, assim, de falar sobre o cabelo, né? A minha filha tem um cabelo cacheado, ela tem um tom de pele mais claro, mas a gente sabe que quando precisam apontar a nossa cor, é a primeira coisa que vai aparecer, né? E preparar, eu tento não trabalhar na dor, sabe? Mas de conversar para valer e mostrar que isso existe. E aí a gente tem as questões antirracistas, né? Da importância da gente apresentar livros, apresentar artistas, apresentar autores, filmes, para que a gente consiga ter esse olhar mais diverso, mais inclusivo. Você vê mais que eu falar. A gente vai finalizando, tá? Falta 5 minutos. Então, ouvindo tudo aqui que a Paula falou, né? Eu acredito que a gente oportunizando as pessoas a mostrarem a sua pluralidade, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, mostrando todas as áreas que nós, né, pessoas pretas, ocupamos, né, que nós temos o direito de ocupar todos os espaços, que nós podemos estar em todos os espaços, e nós, sendo mães, né, temos alguns medos, né, referente ao futuro dos nossos filhos. E como a Paula falou de preparar, né, os nossos filhos para o que pode vir a ocorrer, é algo que eu acredito que seja o maior desafio da maternidade de uma mulher preta,
né? Porque nós não queremos que os nossos filhos passem por aquilo que um dia nós passamos. Então, eu quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui hoje, te agradecer por ter persistido no teu sonho, né, de ser um exemplo de alguém que, apesar de todos os obstáculos, né, dificuldades, seguiu em busca do teu sonho, né, e está aí mostrando que nós, mulheres, mães, somos capazes de muitas coisas, né, temos muitas habilidades e podemos estar em todos os espaços. É isso aí. Eu agradeço muito vocês pelo convite. Adorei o papo, fiquei muito feliz. Eu nunca tinha feito nada assim e para mim foi muito satisfatório, sabe? E eu quero agradecer também meus pais que estão ouvindo, estavam cuidando para a hora que eu entrasse. Meus pais, minha família, minha irmã, meu namorado, que agora ele é meu suporte na relação que eu tenho que... ele é meu suporte para tudo agora. Ele é uma pessoa maravilhosa que eu conheci. E eu quero deixar um recado. Eu não quero fazer alusão a nada, sabe? Mas o meu clube, ele é de origem germânica. Tá? E muitas pessoas, meu círculo de amigos é bem variado. Mas alguns dizem que racismo não existe. Ah, mas é vitimismo. É isso, é aquilo. Eu vou dizer para vocês que não é. É uma coisa que existe, uma coisa enraizada, uma coisa que machuca. As pessoas negras se fazem fortes porque elas são fortes e precisam ser fortes. E as pessoas que não gostam de você por determinada questão, elas vão querer te atingir de qualquer forma. Eu levei o nome do meu clube para vários lugares. Muitas pessoas negras se associaram ao meu clube por me virem nas publicações, não só a mim, mas outros atletas também. E teve uma situação que aconteceu, que eu estava saindo do clube, eu esbarrei numa pessoa, e a pessoa me disse, tu não está me vendo aqui? Eu falei, não, me desculpa. E ela disse a seguinte frase: saudade de quando esse clube era só de alemão. Então, o racismo é presente. Ele pode não ser... não contratar uma pessoa e dizer, já preenchi a vaga. Pode ser indireto, mas pode ser muito direto. As pessoas são cruéis, sim. E não adianta só não ser racista. Tem que ser antirracista. É muito importante para nossas crianças, para nossos filhos. Seja pela cor que tiver, o respeito tem que existir. É básico, o respeito é básico. Assim como tomar água, tomar banho, o respeito é básico. E é isso que eu queria falar. Tá.